Pelé. Edson Arantes do Nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, Minas Gerais, Brasil, sendo filho do jogador João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho, e Celeste Arantes. É o mais velho de dois irmãos. Pelé recebeu seu primeiro nome em homenagem ao inventor estadunidense Thomas Edison, de quem Dondinho era fã. Seus pais decidiram remover o "i" e chamaram-no de Edson, mas houve um erro na certidão de nascimento, levando muitos documentos a mostrar seu nome como Edson, não Edson, como é chamado. Ele foi originalmente alcunhado de Dico por sua família. Edson recebeu o apelido Pelé durante seu tempo de escola por conta da forma que pronunciava o nome de seu jogador favorito, o goleiro Bilé do Vasco da Gama de São Lourenço, time inspirado no homônimo carioca, o qual falava de forma equivocada. Pelé não gostava do apelido, e chegou a brigar com o colega de sala que inicialmente lhe atribuíra a alcunha. Em sua autobiografia, Pelé afirmou que não tinha ideia do que o nome significava, nem seus velhos amigos. Além da afirmação de que o nome é derivado de Bilé, e que significa milagre em hebreu, a palavra não tem nenhum significado em português. Meu nome verdadeiro é Edson. Eu não inventei Pelé. Eu não queria esse nome. Pelé soa infantil em português. Edson é mais como Thomas Edison, o homem que inventou a lâmpada. Pelé, sobre sua recusa inicial do apelido. Pelé cresceu na pobreza, em Bauru, no estado de São Paulo. Ele ganhava dinheiro extra trabalhando em lojas de chá. Ensinado a jogar futebol pelo seu pai, não tinha dinheiro para comprar uma bola de futebol adequada, e geralmente jogava com uma meia recheada com jornal e amarrada com uma corda ou ainda jogava com uma toranja. A primeira equipe de Pelé foi o 7 de Setembro, equipe que jogava na terra batida, batizada em referência à rua que fazia esquina com a casa de Pelé. Do 7 de Setembro Pelé foi para o Ameriquinha, onde calçou chuteiras pela primeira vez, e foi campeão do torneio início local. Com 13 anos, Pelé começou a jogar pelo Baquinho, equipe infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, que conquistou 2 campeonatos infanto-juvenis. Pelé era o caçula da equipe. O time do Bauru apresentava uma grande superioridade sobre seus adversários. Num dos jogos, chegou a ganhar de 21-0, com Pelé sendo um dos artilheiros, com 7 gols. No primeiro ano de atuação, a equipe foi campeã com 6 rodadas de antecipação. Pelé já chamava a atenção na época, com muitos espectadores vindo aos jogos para assistir o garoto. O Baquinho foi convidado em 1954 a se apresentar na preliminar de um jogo da segunda divisão do Campeonato Paulista, enfrentando o campeão infanto-juvenil de São Paulo. O time de Bauru venceu a partida por 12-1, com 5 gols de Pelé, que foi destaque em jornal local da cidade. A equipe do Baquinho se desfez em 1955, e os garotos resolveram criar uma nova equipe, dessa vez para jogar futebol de salão. Deram o nome à equipe de Radium, em referência ao Radium Futebol Clube, da cidade de Mococa. O futebol de salão tinha acabado de se tornar popular em Bauru quando Pelé começou a jogar. Ele fez parte da primeira competição de futsal na região. Pelé e sua equipe ganharam o primeiro campeonato e vários outros. Pelé se destacou nesses campeonatos. A superioridade técnica do garoto sobre os demais era tamanha que a Liga de Futebol Amador determinou que Pelé só poderia atuar no gol ou na zaga. Se passasse do meio-campo com a bola, seria falta para o adversário. De acordo com Pelé, o futsal apresentou desafios difíceis. Ele disse que era muito mais rápido do que o futebol na grama e que os jogadores eram obrigados a pensar mais rápido, uma vez que todo mundo está perto de todo mundo em campo. Pelé acreditou o futebol de salão por ajudá-lo a pensar melhor e mais rápido. Além disso, o futebol de salão permitiu-lhe jogar com adultos quando tinha cerca de 14 anos de idade. Em um dos torneios em que participou, foi inicialmente considerado muito jovem para jogar,
mas enfim se tornou o artilheiro da competição com 14 ou 15 gols. Isso me deu muita confiança, afirmou posteriormente. Em 1956, Pelé recebeu uma proposta do Bangu Atlético Clube, que foi recusada por Celeste, mãe de Pelé, que não queria que ele fosse para uma cidade grande, em suas próprias palavras. Pelé também foi convidado a jogar no Esporte Clube Noroeste, de Bauru. Valdemar de Brito, seu técnico no Bauru Atlético Clube, se opôs à ideia, com receio que Pelé se lesionasse jogando pelo Noroeste. Brito sugeriu então a ida ao Santos Futebol Clube. A mãe de Pelé inicialmente era contra a ideia, já que não desejava que Pelé se tornasse um jogador de futebol. Ela acabou sendo convencida, e Pelé foi com Brito para a cidade de Santos. Em 1956, Brito levou Pelé para a cidade de Santos para experimentar jogar para o time profissional Santos Futebol Clube, dizendo à administração do Santos que o jovem de 15 anos seria o maior jogador de futebol do mundo. Pelé impressionou o treinador do Santos, Luiz Alonso Pérez, Lula, no estádio Urbano Caldeira, e assinou um contrato profissional com o clube em junho de 1956. Pelo contrato, Pelé recebia um salário de 6.000 cruzeiros, valor que enviava para sua mãe. Pelé inicialmente atuou na equipe amadora do Santos, marcando 13 gols em 13 jogos. Ele fez a sua estreia profissional em 7 de setembro de 1956, com 15 anos, contra o Corinthians de Santo André e teve um bom desempenho em uma vitória de 7-1, marcando o primeiro gol de sua carreira profissional durante a partida. Zaluar, goleiro do Corinthians, mandou fazer um cartão de apresentação após se aposentar e começar a trabalhar como corretor, no qual se identificava como o goleiro do primeiro gol de Pelé. Pelé iniciou a temporada de 1957 na reserva, por ser considerado ainda muito jovem, e por ter como concorrente na posição Emanuele Del Vecchio, principal referência no ataque santista. Mesmo atuando na reserva, Pelé chamou a atenção de dirigentes gaúchos no início do ano, quando Santos visitou o Rio Grande do Sul. O Brasil de Pelotas tentou trocar seu atacante Joaquinzinho por Pelé, o que foi negado pelo treinador santista. Já o Grêmio chegou a consultar o Santos sobre a possibilidade de empréstimo de Pelé. Pelé começou a se destacar nacionalmente no torneio Rio-São Paulo de 1957. Neste, foi o artilheiro da equipe, junto com Dorval, não obstante ter entrado como reserva em mais da metade das partidas disputadas. No início de junho, Pelé contava com 30 jogos e 18 gols, entre partidas amistosas e oficiais. Nesse mês, o Santos formou com o Vasco da Gama um combinado para disputar o torneio internacional do Morumbi, organizado pelo São Paulo para ajudar na construção do seu estádio. Como os jogos do combinado seriam no Maracanã, optou-se por se utilizar a camisa vascaína. Na primeira partida, contra o Português Belenenses, Pelé marca 3 gols na goleada por 6-1. Pelé ainda marcaria um gol na partida seguinte, contra o Flamengo, e outro gol na última partida do combinado, contra o São Paulo, totalizando 5 gols em 3 partidas. As atuações do jogador foram elogiadas pela imprensa, que vaticinava o nascimento do futuro craque da seleção, e chamaram a atenção do treinador da seleção brasileira de futebol, Silvio Perillo. Um mês depois de finalizado o torneio, Pelé foi convocado pela primeira vez para a seleção, tendo apenas 10 meses de carreira. As atuações do jogador também chamaram a atenção do Vasco, que tentou sem sucesso contratá-lo por 2 vezes naquele ano. Curiosamente, Pelé por diversas vezes já se declarou vascaíno. Em 1967, quando ainda atuava pelo Santos, afirmou que o Vasco era seu time de coração, em entrevista para o Museu da Imagem e do Som. Em entrevista em 1977, declarou que o time do meu coração sempre foi o Vasco. Em 2020, ao ser questionado se era vascaíno, Pelé afirmou: "Fui não, sou Vasco ainda." Em 2021, Pelé foi agraciado com o título de sócio honorário do Vasco.
Com a convocação à seleção e a venda de Del Vecchio ao Verona, Pelé consolidou sua posição como titular no ataque santista, assumindo a camisa de número 10. Alçado à posição de titular, Pelé se sagrou artilheiro do Campeonato Paulista de 1957, com 17 gols. A primeira artilharia de um total 11 na competição, recorde até hoje não batido. Pelé seria o artilheiro do Santos no ano, com 57 gols marcados. Em 1958, o primeiro torneio oficial disputado pelo Santos foi o Torneio Rio-São Paulo de 1958, no qual a equipe ficou apenas na 7ª posição. Pelé foi o artilheiro da equipe, junto com Pepe, com 8 gols. Nesse torneio, Pelé teve atuação destacada em partida contra o América, o que lhe rendeu a alcunha de Rei, que levaria para o resto da carreira. O confronto foi vencido pelo Santos por 5-3, com 4 gols marcados por Pelé. A atuação do jogador impressionou o jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues, que se encontrava no Maracanã assistindo ao jogo. Rodrigues escreveu uma crônica em homenagem a Pelé, chamada A Realeza de Pelé. Nela, o dramaturgo escreveu que Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável a de se sentir rei, da cabeça aos pés. Se referindo ainda ao complexo de vira-lata e à Copa do Mundo de 1958, que viria a se realizar nos meses seguintes na Suécia, Nelson Rodrigues afirma, com Pelé no time, e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que tremerão diante de nós. Nesse ano Pelé conquistaria seu primeiro grande título com o Santos, com a conquista do Campeonato Paulista. Pelé iria terminar o torneio como artilheiro da competição com 58 gols, um recorde que permanece até hoje. Ele calcula que tenha jogado mais de 100 partidas naquele ano, entre Santos, Seleção Brasileira e o time do Exército. Pelé marcou 80 gols em 1958, chegando ao seu 100º gol durante o Campeonato Paulista. Suas atuações nesse ano lhe renderam o interesse da italiana Inter de Milão, que tentou contratá-lo. O negócio acabou não avançando em razão da revolta dos torcedores com a possível saída do jogador. Após voltar da Europa, o Santos disputou o Campeonato Paulista. O ataque santista marcou 155 gols nesse campeonato, recorde que se mantém até hoje, com Pelé marcando 46 gols e conquistando a artilharia pela 3ª vez seguida. Santos e Palmeiras terminaram o campeonato empatados, e foi decidido que o critério de desempate seria a realização de 3 partidas entre eles. Após 2 empates, a vitória palmeirense no último jogo selou o campeonato do Palmeiras, ficando o Santos com o vice-campeonato. Durante o Campeonato Paulista, Pelé marcou o gol que considera como o mais memorável de sua carreira, no estádio Conde Rodolfo Crespi, em partida contra o Clube Atlético Juventus, em 2 de agosto. No lance, ao receber um lançamento de um companheiro, Pelé aplicou, de costas, uma meia-lua em seu marcador, sem deixar a bola tocar no chão, e na sequência chapelou 3 adversários, incluindo o goleiro, concluindo o lance sem deixar a bola cair. Como não há imagens de vídeo do jogo, Pelé pediu que uma animação de computador fosse feita com esta finalidade específica. 5 décadas depois, uma placa foi colocada no estádio em homenagem ao lance. Durante o torneio, Pelé também atuou como goleiro, na vitória de 4-2 sobre o Comercial Futebol Clube. Aos 19 minutos do segundo tempo, o goleiro Lalá se lesionou, sendo substituído por Pelé. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Pelé, que não foi vazado enquanto atuando como goleiro, efetuou 5 defesas que podem ser consideradas difíceis, principalmente para quem não é goleiro. O jogador tinha o costume de jogar como arqueiro nos rachões da equipe, tendo atuando mais 3 vezes ao longo da carreira como goleiro, não sofrendo gols em nenhuma delas. No final do ano, o Santos iniciou a disputa da Taça Brasil de 1959. Por ser o atual campeão paulista, a equipe entrava na disputa já nas semifinais da competição.
O clube santista eliminou o Grêmio nas semifinais, enfrentando o Bahia na final, em uma melhor de 3. Na primeira partida, disputada na Vila Belmiro, vitória do Bahia, por 3-2. Pelé marcou um dos gols do Santos. O Santos venceu a segunda partida, na Fonte Nova, por 2-0, novamente com um gol de Pelé. Pelé se lesionou antes da derradeira e última partida, após torcer o pé durante o treino. Pai Santana, na época massagista do Bahia, famoso por seus trabalhos espirituais que supostamente favoreciam sua equipe e prejudicavam os adversários, afirma ter feito um trabalho para retirar Pelé do jogo final. Questionado se não tinha remorso de supostamente ter feito Pelé torcer o pé, Pai Santana afirmou: "Não. Ele chateava muito a gente. Ele ganhava tudo. Então tinha que torcer o pé mesmo." O Bahia venceu o Santos por 3-1, no Maracanã, e sagrou-se campeão brasileiro de 1959. O ano de 1961 foi uma temporada extremamente prolífica para Pelé, que marcou 110 gols. No início do ano, o Santos rodou a América, disputando 13 partidas em 5 países diferentes. Pelé foi o vice-artilheiro da equipe, com 10 gols. Durante a excursão, a equipe conquistou o torneio triangular da Costa Rica, goleando as equipes do Deportivo Saprissa e Clube Sport Herediano, com gol de Pelé em ambas as partidas, e o torneio pentagonal de Guadalajara. Na volta ao Brasil, a equipe disputou o torneio Rio-São Paulo, ficando em 5º lugar. Pelé foi o vice-artilheiro santista, com 8 gols. Nesse torneio, Pelé marcou um dos seus gols mais famosos, contra o Fluminense, no Maracanã, recebeu a bola na entrada da sua própria área, e correu o comprimento do campo, driblando 6 adversários, antes de chutar a bola, além do goleiro. Uma placa foi encomendada com uma dedicação para o gol mais bonito da história do Maracanã, dando origem à expressão gol de placa, que viraria sinônimo de um gol espetacular. As grandes atuações de Pelé em 1961 fizeram com que o jogador fosse disputado pelas italianas Inter, Juventus e Milan, ambas ofereceram 600 milhões de liras pelo jogador, valor recorde para a época. A transferência mais cara até então teve como quantia 250 milhões de liras. As 3 propostas foram recusadas pelo Santos. Segundo o jornal italiano La Repubblica, Angelo Moratti, presidente da Inter, pretendia fazer uma oferta superior aos 600 milhões, mas ficou receoso da reação da sociedade italiana diante de tal valor. Se uma das propostas tivesse sido aceita, teria sido até os dias atuais a maior valorização entre os recordes de transferência, crescimento de 140%. O assédio desses clubes pela contratação de Pelé incomodou o então presidente da República Jânio Quadros. Ele externou sua preocupação em um bilhete endereçado com urgência a João Mendonça Falcão, presidente do Conselho Nacional de Desportos, afirmando que lhe preocupava a reiterada contratação de futebolistas brasileiros por clubes estrangeiros, apontando que os europeus desejavam importar Pelé. Para o então presidente, esse processo levaria a um enfraquecimento da seleção campeã. Terminava o bilhete afirmando que aguardava providências de Falcão. A solução engendrada por Jânio Quadros foi declarar Pelé um tesouro nacional, e com isso impedir sua ida ao exterior. O ato do presidente foi objeto de críticas na época, que apontavam a inconstitucionalidade de se privar Pelé de seus direitos constitucionais. Em 1962, o Santos iniciou a temporada excursionando pela América do Sul, visitando Equador, Peru, Uruguai e Argentina. Na Argentina, o alvinegro disputou o triangular de Buenos Aires, goleando o Racing, que era o atual campeão argentino, por 8-3, com um tento de Pelé. A equipe disputou 10 jogos, e Pelé marcou 8 gols, incluindo um triplete contra a equatoriana LDU. Segundo a imprensa brasileira, a presença de Pelé em Guayaquil, no Equador, causou tamanho frenesi na torcida local que a Marinha Equatoriana destacou uma patrulha para protegê-lo.
Após a conquista da Taça Brasil, no início de 1963, o Santos iniciou o ano fazendo uma pequena excursão no Chile e no Peru, disputando 5 jogos com equipes locais. Pelé foi o artilheiro da excursão, marcando 10 gols. Voltando ao Brasil, a equipe venceu o torneio Rio-São Paulo de 1963. Pelé teve grande atuação na competição e marcou em 8 de 9 jogos, com 2 tripletas, São Paulo 2, 6 Santos e Santos 5, 1 Olaria, marcando ainda um gol na final contra o Flamengo, sagrando-se o artilheiro do torneio, com 14 gols. Finalizado o torneio, o Santos voltou a excursionar pela Europa, disputando 10 jogos em 4 países diferentes. Pelé foi novamente o artilheiro santista, com 10 gols. De volta ao solo brasileiro, a equipe iniciou a disputa do Campeonato Paulista. Ao final da temporada, o Santos terminaria em terceiro, com Pelé o artilheiro do torneio com 22 gols, sua 7ª artilharia consecutiva do Campeonato Paulista. A final da Libertadores seria disputada contra o argentino Boca Juniors. O Santos iniciou a série final ao vencer, por 3-2, na primeira fase derrotou o Boca Juniors por 2-1, na La Bombonera, com um gol de Pelé, sagrando-se bicampeão continental. Com o título, o alvinegro foi enfrentar o Milan, campeão europeu, na disputa do Mundial Interclubes de 1963. No primeiro jogo, vitória do Milan por 4-2, com os 2 gols santistas marcados por Pelé. Durante a partida, Pelé, Zito e Calvete se lesionaram, e não jogaram os demais confrontos. Com uma vitória por 4-2 no segundo jogo e por 1-1 no terceiro jogo, o Santos foi bicampeão mundial. Um dos momentos mais cultuados de sua carreira é o 10º gol, anotado em 19 de novembro de 1969, em uma partida contra o Vasco da Gama, quando Pelé marcou a partir de um pênalti, no estádio do Maracanã. Marcado o pênalti, seu nome passou a ser gritado no Maracanã, até mesmo pela torcida vascaína. Pelé chutou no canto esquerdo de Andrada, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. Ao cair e perceber que a bola tinha entrado, Andrada socou a grama, enquanto Pelé comemorava o gol, em imagem considerada histórica. Andrada permaneceu no chão por mais um tempo, e só levantou ao ser erguido por um companheiro. O goleiro no dia anterior tinha manifestado o desejado de evitar o gol número 1000. Anos mais tarde, afirmou sobre o evento que o gol veio e em pouco tempo você vai se acostumando e você acaba o adotando como um filho. Feito o gol, Pelé correu para a bola, beijando-a. O jogador foi cercado por jornalistas e carregado por dirigentes do Santos. Pelé dedicou o gol às crianças, pessoas pobres e velhinhos cegos. O discurso foi criticado por alguns, que esperavam uma fala contra a ditadura militar brasileira, que um ano antes tinha editado o Ato Institucional número 5, considerado o mais duro dos atos institucionais do regime militar. O jogo foi suspenso por 20 minutos, e Pelé deu uma volta olímpica no estádio, com uma camisa do Vasco com o número 1000 nas costas. A ideia de contratar Pelé partiu inicialmente do inglês Clive Toye, diretor-geral do Cosmos, após conhecer o jogador em 1971. Entre 1971 e 1975, Toye tentou por diversas vezes contratar Pelé, tendo como empecilhos a resistência do governo brasileiro na saída do astro e o interesse de clubes europeus. Para convencer Pelé e o governo brasileiro, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, enviou um telegrama ao chanceler brasileiro Antônio Azeredo da Silveira, pedindo ajuda para convencer Pelé, alegando que a contratação contribuiria para estreitar as relações entre os países. Azeredo então entrou em contato com Pelé, que aceitou a proposta. O Cosmos anunciou oficialmente a contratação de Pelé em 10 de junho de 1975. 18 dias depois, Pelé se encontraria com o presidente americano, Gerald Ford, na Casa Branca. Segundo arquivos sigilosos liberados ao público, a conversa entre Ford e Pelé girou em torno do baixo rendimento da seleção americana,
e a expectativa de que Pelé poderia estimular o futebol profissional bem como o interesse geral no esporte dentro do país. Pelé estreou no Cosmos em 15 de junho de 1975, no empate em 2-2 contra o Dallas Tornado, no Downing Stadium. A partida atraiu imensa atenção por todo o país. O confronto foi transmitido para 30 países pela rede CBS, uma das maiores dos Estados Unidos, e teve público de 10 milhões de pessoas, um recorde para jogos de futebol na época. Segundo o jornal New York Daily News, às 10 horas da manhã já se formavam filas para a compra de ingressos, que chegaram a ser vendidos quase que pelo triplo do valor por cambistas. A partida foi acompanhada por 152 fotógrafos, quantidade superior ao número de fotógrafos envolvidos na posse do presidente americano Jimmy Carter, 2 anos depois. Pelé teve atuação destacada no jogo, fez um gol, deu uma assistência e por diversas vezes permitiu que seus companheiros ficassem cara a cara com o goleiro adversário. Quando a Copa do Mundo de 1962 começou, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo. Na primeira partida do torneio no Chile, contra o México, Pelé foi fundamental para a vitória por 2-0. O primeiro gol veio de um lançamento seu para Zagallo, após escapar da marcação. Logo após o primeiro gol, Pelé parte com a bola da intermediária, dribla 4 adversários e conclui, de pé direito, no canto do goleiro mexicano, selando a vitória brasileira. A revista Placar descreveu a jogada que resultou no gol como criativa, inteligente, maliciosa e desconcertante. O goleiro mexicano, Antônio Carbajal, anos depois se disse feliz por ter sofrido um gol do jogador de futebol mais perfeito que já vi jogar em mais de 8 décadas de vida. Pelé se machucou no jogo seguinte enquanto tentava um chute de longa distância contra a Tchecoslováquia. Isso o manteria fora do resto da competição e forçou o técnico Aimoré Moreira a fazer sua única mudança de escalação no torneio. O substituto foi Amarildo, que teve um bom desempenho. No entanto, foi Garrincha quem assumiu o papel de líder e levou o Brasil ao seu segundo título da Copa do Mundo, depois de vencer a Tchecoslováquia na final em Santiago. Pelé foi convocado para a seleção no início de 1969. Ele recusou a princípio, mas depois aceitou e jogou em 6 partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, marcando 6 gols. Durante as eliminatórias, Pelé teve rusgas com o então técnico da seleção, João Saldanha. A primeira discordância entre eles se deu em razão do posicionamento do jogador em campo. Saldanha escalava Pelé em uma posição mais avançada, enquanto o jogador preferia jogar mais recuado. Em entrevista na época, Pelé afirmou que não poderia, após tanto tempo jogando de uma forma, mudar sua maneira de jogar de uma hora para outra. Décadas mais tarde, ele afirmou que Saldanha não entendia muito de futebol. Saldanha também acusou publicamente Pelé de ser míope, o que supostamente lhe traria dificuldades em cabecear e enxergar a bola em jogos noturnos. O técnico então colocou-o na reserva em razão do fato. Pelé, de fato, era míope. O ex-jogador já confirmou que nasceu com a condição, e que tinha 1,5 grau na vista direta e 2,5 graus na vista esquerda, em 1970. Ele, contudo, negou que a miopia atrapalhasse seu rendimento em jogos noturnos. Pelé acabou utilizando lentes de contato no final de sua carreira. Faltando 2 meses para a Copa do Mundo, Saldanha foi demitido, e em seu lugar foi contratado o jovem Zagallo, com apenas 3 anos de carreira como técnico. A imprensa brasileira tratou a demissão como resultado de um processo de desgaste entre Saldanha e a CBD, amplificado pelo fato de ter colocado Pelé na reserva. Saldanha também entrou em conflito com o então presidente da República, Garrastazu Médici, mas não há documentos que comprovem a suposta interferência de Médici na seleção brasileira. Pelé decidiu se aposentar da seleção brasileira em 1971. Sua despedida ocorreu em 2 jogos, um em São Paulo, no Morumbi, e outro no Rio de Janeiro, no Maracanã. A primeira partida se deu no Morumbi,
contra a Áustria, em 11 de julho. A partida terminou empatada em 1-1, com o gol brasileiro marcado por Pelé, seu último gol vestindo a camisa brasileira. Pelé atuou apenas no primeiro tempo, e no intervalo deu uma volta olímpica no estádio com uma coroa na cabeça, aos gritos de Pelé, Pelé dos torcedores. O público foi estimado em mais de 110 mil pessoas. Sua última partida foi em 18 de julho de 1971 contra a Iugoslávia, no Maracanã. Como ocorrerá em São Paulo, Pelé atuou apenas no primeiro tempo, e deu a volta olímpica no intervalo da partida. Enquanto corria pelo estádio, o público gritava "Fica Pelé!". Um avião sobrevoou o estádio, com uma faixa com os dizeres "Viva o Rei!". Sua última atuação pela seleção teve público de 138.575 torcedores. Com Pelé em campo, a equipe brasileira conseguiu 67 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. A camisa da última partida oficial de Pelé foi leiloada em 2019 por 30 mil euros, cerca de R$ 137.500. Como Pelé continuou atuando profissionalmente pelo Santos, se especulou uma possível volta do jogador para a disputa da Copa do Mundo FIFA de 1974. Pelé, no entanto, rechaçou uma volta, afirmando que seria melhor se aposentar naquele momento, quando todo mundo quer que eu fique, do que se aposentar posteriormente, quando todos acharem que está na hora. Pelé ainda atuaria mais 2 vezes com a camisa da seleção, em partidas não oficiais, uma em 1976, em amistoso contra o Flamengo, que teve sua renda revertida aos familiares de Geraldo Cleofas, meia do clube carioca que havia falecido no mesmo ano, e em 1990, em um amistoso contra o resto do mundo, que marcou a comemoração do seu cinquentenário. Em 1994, Pelé foi nomeado embaixador da boa vontade da Unesco. Em 1995, o presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso o nomeou para o cargo de ministro do Esporte. Durante esse período, ele propôs uma legislação para reduzir a corrupção no futebol brasileiro, que ficou conhecida como Lei Pelé. Ele deixou o cargo em 2001 depois de ser acusado de envolvimento em um escândalo de corrupção que roubou $700 mil da Unicef. Foi alegado que o dinheiro dado à empresa de Pelé para uma partida beneficente não foi devolvido após o cancelamento, apesar de nada ter sido provado e ter sido negado pela Unicef. Em 1995, Pelé foi admitido à Ordem do Mérito Militar no grau de Grande Oficial Especial. Em 1997, ele recebeu o título honorário de Cavaleiro do Império Britânico da Rainha Isabel II em uma investidura no Palácio de Buckingham. Pelé também ajudou a inaugurar a final da Copa do Mundo FIFA de 2006, ao lado da supermodelo Cláudia Schiffer. Pelé é um dos jogadores mais elogiados da história e é frequentemente classificado como o melhor jogador de sempre. Entre seus contemporâneos, o astro holandês Johan Cruyff afirmou: Pelé foi o único jogador de futebol que ultrapassou os limites da lógica. O capitão do Brasil na Copa do Mundo de 1970, Carlos Alberto Torres, opinou: seu grande segredo foi a improvisação. Essas coisas que ele fez foram em um momento. Ele tinha uma percepção extraordinária do jogo. Tostão, seu parceiro de ataque na Copa do Mundo de 1970, Pelé foi o maior, ele foi simplesmente impecável. E fora do campo, ele está sempre sorrindo e otimista. Você nunca o vê mal-humorado. Ele adora ser o Pelé. Seu companheiro de equipe Clodoaldo comentou sobre a adulação que ele testemunhou: em alguns países eles queriam tocá-lo, em alguns eles queriam beijá-lo. Em outros, até beijavam o chão em que ele caminhava. Eu achava lindo, lindo. Seu também companheiro de equipe Pepe afirma que nunca mais vai aparecer nada igual ao Pelé, e que Pelé seria tão completo como atleta que, se quisesse jogar no gol, teria sido o maior goleiro de todos os tempos. Capitão campeão da Copa de 1974 pela Alemanha Ocidental, Franz Beckenbauer comentou:
Pelé é o maior jogador de todos os tempos. Ele reinou supremo por 20 anos. Não há ninguém para comparar com ele. Em 1977, a imprensa brasileira informou que Pelé teve seu rim direito removido. Em novembro de 2012, passou por uma operação no quadril. Entretanto, em 2016, afirmou que houve um erro médico nesta cirurgia, o que levou à necessidade de outra cirurgia corretiva em 2015. Por conta da nova cirurgia, em dezembro de 2017, ele apareceu em uma cadeira de rodas no sorteio da Copa do Mundo de 2018 em Moscou, onde foi fotografado com o presidente russo Vladimir Putin e Diego Maradona. Um mês depois, desmaiou de exaustão e foi levado para o hospital. Sua saúde debilitada impediu-o de participar da Copa do Mundo FIFA de 2018, a primeira Copa desde 1958 sem sua presença, seja como jogador, garoto propaganda do torneio, comentarista ou convidado. Em fevereiro de 2020, seu filho Edinho afirmou que o pai apenas se locomovia com a ajuda de um andador e que se sentia deprimido com a situação, evitando aparecer em público. Em agosto de 2021, Pelé foi diagnosticado com câncer no cólon. Em dezembro de 2022, divulgou-se que o tratamento quimioterápico não era responsivo e que foi substituído por um tratamento paliativo. Após um mês internado no hospital israelita Albert Einstein, Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, às 15h27, vítima de falência múltipla de órgãos em decorrência da progressão do câncer. Na mesma data, o governo federal do Brasil decretou o luto oficial de 3 dias. Pelé será velado dentro da Vila Belmiro e depois será enterrado no Memorial Necrópole Ecumênica.